vamos direto ao nosso episódio de hoje. Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Eu tenho a alegria, a felicidade de anunciar para o podcast de hoje, para o episódio de hoje, a Sigrid Kerstin. Trabalhamos juntos, ela vai me dedurar, que eu tenho certeza. Sigrid, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Manicômio Tributário. Eu queria começar essa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, te perguntando quem é a Sigrid que não está no LinkedIn. Então, Flores, quero te agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, te parabenizar por dar espaço a outros profissionais, isso que eu achei fantástico nessa tua proposta, nesse teu projeto, e falar um pouquinho sobre quem é a Sigrid que não está no LinkedIn. É difícil, porque é a parte que tu não mostra por opção, né? E aí tu provoca a gente a falar sobre quem é que tu não mostra. Então, a pessoa que eu não mostro é a pessoa que faz a gestão da casa, da minha própria casa, né? A minha casa tem que ter um funcionamento, horário, organização, limpeza, e eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido que requerem aí uma atenção para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo. Então, a mesma gestão que eu faço da minha própria carreira, eu preciso que ocorra na minha casa. Então, é a Sigrid que acorda os filhos, que dá o café da manhã, que lava a louça, em parceria, né, com o marido, não estou sozinha nessa, graças a Deus. É a Sigrid que vê os horários de funcionários, né, quem limpa a piscina, quem é a diarista, que se precisa de mais de um dia ou não. Então, essa gestão fora do tributário é a que eu também faço na minha própria casa. Fora, né, que eu também estou sempre estudando, sempre atrás de novas informações. Essa parte eu mostro um pouco, mas também está um pouco fora do LinkedIn. Sigrid, sabe que lá em casa também eu sou o gestor da limpeza da louça, né? E para mim é um momento de aprendizado, porque eu ouço muito podcast, ouço muita entrevista, eu tenho cada vez mais ouvido menos música, não sei o quão de bom, o quão de ruim tem isso, mas eu aprendo muito, né, lavando a louça, enfim, por exemplo, Uhum. né, e é muito interessante. Eu queria, logo após essa questão, assim, do LinkedIn, queria que tu dividisse com a nossa audiência a tua trajetória profissional. Eu conheço ela, sou teu fãzaço, tu sabe disso, mas eu queria que tu dividisse com a nossa audiência, eu tenho certeza que vai ser muito inspirador para muitos. Certo. Então, eu tenho 22 anos de carreira, né, então vou tentar sintetizar esses anos todos. Eu, assim como tu, estudei em escola pública e consegui uma bolsa em escola particular no, 2º grau, né, que hoje não é mais 2º grau. E com essa bolsa eu consegui disputar uma vaga na federal, né, onde tu também fez a contábeis, e e logo eu fui atrás de um estágio, né, por quê? Porque eu precisava pagar as passagens, né, o vale transporte para ir pra, faculdade. Mas, não foi só por isso, eu precisava colocar em prática o que eu escutava dos professores na graduação. E essa colocada em prática durou 4 anos, onde eu aprendi toda a base contábil, tributária também. Só que depois de 4 anos eu vi que não era mais para mim, eu não tinha para onde crescer, eu estava enjoada daquela rotina e me bateu, vocês vão ver que eu sou um pouco revoltada, me bateu uma revolta comigo mesma, né, no sentido assim de não dá mais. Só que ok, eu tinha já os boletos para pagar, né, eu já tinha 22 anos, já morava sozinha, e aí eu via muitos alunos da URGS bem colocados nas Big, na época, 5, né. E e eu pensei assim: "Não, mas é isso que eu quero". Não sei qual das Big 5, mas me parece ser mais dinâmico, né, mais diversificado o trabalho, né, do que estar num escritório contábil, que muito me ensinou, mas não dava mais, eu não aguentava mais aquela rotina. E e aí eu fui, né, pesquisar, na época era jornal, Zero Hora,
e pesquisei lá o processo seletivo. O primeiro foi que eu vi Deloitte. Nossa, esse nome tem poder. Não Uhum. sei o que me atraiu tanto nesse nome. Eu disse, não, mas imagina eu na Deloitte. Eu pensava assim, né? Sim. E aí eu me informei sobre esse processo seletivo. Ouvi falar que precisava de inglês, na época eu não tinha, mas mesmo assim eu fui para cima, vamos lá, eu tenho outras qualidades, né? Então, também vocês vão ver que eu não desisto de primeira dos obstáculos. Não era nem um desafio, né? Era um obstáculo mesmo, né? Dia desse eu vi ali uma frase nas tuas redes sociais que eu gostei muito, que é difícil vencer quem nunca desiste. Aham. É isso aí. É isso que eu penso. É essa minha. É esse meu estilo, né? E aí eu fiquei lá, foram os 8 anos mais maravilhosos de toda a minha vida. Eu tenho até me emociono, porque eu aprendi demais. Eu aprendi tecnicamente, eu aprendi comportamentalmente. Foi onde eu te conheci. Nós estamos aqui, né? Depois de mais de 10 anos que tu saiu, né? E eu aprendi muito sobre muitos clientes, muitos setores, muita realidade diferente da minha. Era o setor metal mecânico, bancário, atacadista, comercial, indústria. Foi uma exposição maravilhosa. Hoje, para os meus alunos, eu falo, vai para a Big Four, não sei o que tu está esperando. Não sei, o que eu faço na minha vida? Quantos anos tu tem? 22. Pelo amor de Deus, vai te informar. O que é Big Four? Não, aí tu dá um Google, né? Porque se eu tiver que te explicar o que é uma Big Four, tu não tiver a autonomia, a iniciativa de pesquisar no Google o que é uma Big Four, tu não serve para Big Four. Sim, Então, eu já te dei o nome, agora é contigo. sim. E depois de 8 anos, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou contar melhor essa história, eu queria mais autonomia para fazer a gestão da vida do meu primeiro filho, né, que é o Arthur. E aí eu comecei a olhar para o mercado, né, com que tivesse vagas que não necessitasse de tantas viagens. E aí eu fui parar na S-Sul, Setor né? elétrico. Setor elétrico, né? Setor, como é que a gente fala? Regulado. Foi uma experiência maravilhosa também, entender as empresas que estão sujeitas a agências regulatórias. E aí eu quis mais um filho para dar um irmão, né? Para o Arthur. E aí eu pensei, não, aí vai ficar pesado, né? CLT, 2 filhos. E aí eu pensei assim, não, eu quero ir para a área acadêmica, né? De novo, eu me articulei, não aceitei aquela realidade que não estava mais me fazendo tão feliz, de não ter autonomia para ir num pediatra, né? Eu queria ter mais controle sobre as minhas próprias ações. E a área acadêmica me permitiu trabalhar de noite e ter a minha renda. Não abrir mão de renda, toda a renda, né? Abrir mão de renda, sim. Eu já estava num cargo interessante, né? Como especialista tributária de uma empresa multinacional. Abri mão de renda, sim, mas era o que eu queria naquele momento. Fiz o mestrado, consegui uma bolsa, né? Era caríssimo, ainda é caro o mestrado, mais caro ainda. E na época eu consegui a bolsa, estudei de graça na Unicinos, tenho muito orgulho e muita gratidão, aprendi a respeitar essa instituição, né, que é uma das melhores do Brasil na área acadêmica particular. E aí eu logo consegui colocação em excelentes universidades, PUC do Rio Grande do Sul, Unicinos, e até que veio a pandemia, né? Agora, a gente já fala da pandemia, porque mais uma vez tu tá te reinventando, né, Sigrid? O que chama atenção na tua narrativa, né? Primeiro ponto, e esse é um ponto, quando a gente para pensar quais são os pontos em comum das pessoas de sucesso, né? A gente vai cansar de ouvir aqui no podcast pessoas falando sobre suas trajetórias e a conclusão é muita garra, muita atitude para conseguir vencer desafios. Nunca foi fácil, continua não sendo nada fácil. Outro ponto
é o inconformismo, né? Quando você está lá no escritório de contabilidade, dominou a rotina, depois de 3, 4 anos, já tem alguma carteira de clientes, você mudar para virar trainee numa Big Four, por quê? Porque eu vou atrás de conhecimento e desafios maiores, o nome disso é inconformismo. E a cada X anos, né, você comentou aqui a chegada do Arthur, depois da Bárbara, e não deixa de ser também uma reinvenção sair do escritório de contabilidade para ir para uma Big Four, a gente fala de reinvenção, está sempre se reinventando, como se reinventou na pandemia. E a questão também da gratidão que você comentou, assim, da Unicinos. Então, quando a gente fala de trajetórias de sucesso, existem vários fatores, mas não dá para deixar de lado garra, inconformismo, se reinventar, capacidade de se reinventar o tempo todo e gratidão. Gratidão por pessoas, por instituições que te permitiram crescer o tempo inteiro. Eu queria, antes que tu comentasse essa questão da pandemia, que tu me falasse o que a sala de aula te ensina para a carreira e para a vida. A sala de aula, né, ela me traz muita humildade, né, porque vão ocorrer perguntas que eu não vou saber, né? E aí é um grão de areia na faixa de areia inteira, mas aquela pergunta que tu fica devendo para o aluno é aquela que vai te dar, vai te proporcionar crescimento, porque tu não é o dono da verdade. E o aluno, ele tem uma experiência diferente da tua. Ele pode te ensinar também. Então, eu lembro que quando eu comecei a dar aula de tributário, o aluno queria saber assim, professora, como é que eu faço no portal do Simples Nacional? Nossa, Eu vim de multinacional. sim, Eu não sabia. sim. Eu disse para ele, próxima aula, tu me cobra, que eu vou te trazer os prints. Eu não sabia de onde eu ia tirar os prints, mas eu consegui e eu aprendi. Que espetáculo isso. Exato, então, para a vida traz muita humildade, né? E para a carreira traz muito crescimento, porque as pessoas me perguntam, nossa, mas onde é que tu aprende? A minha mãe me pergunta, Sigrid, que horas tu estuda? Não te vejo tu estudar. Mãe, eu estou sempre estudando. As perguntas dos alunos são o que me faz mais crescer. Então, tem teses novas por exemplo, do diesel, né? Foi uma aluna, professora, os postos de combustíveis estão me perguntando que tese é essa. Eu disse, não, deixa eu vou estudar para ti essa oportunidade. E é isso que me fez dar mais um passo sobre mais um assunto tributário. Então, o aluno provoca demais e tu tem que ser sempre muito receptivo, porque se tu disser assim, não, isso aí não dá, não sei e não vai atrás, quem perde é tu, porque o aluno vai achar outra pessoa para ajudar ele. Então, isso que me faz mais valorizar a área acadêmica, né? De valorizar as perguntas que me fazem. E não, assim, se olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu sei demais, eu agrego tanto. Essa soberba só vai te fazer andar para trás e não te fazer evoluir, né? E é isso que eu recebo de feedback também, confirmando. Os próprios alunos confirmam isso, né? É, Então, esse é o caminho, né? essa é uma grande verdade, né? Eu falo a todo instante na Volvo, né? Que é onde eu trabalho, enfim, a questão na área tributária, né, Sigrid, a gente tem muitas dúvidas. Eu tenho mais dúvidas da área tributária sobre refrigeração de satélites, sobre literatura guatemalteca, que eu não sei nada, né? Mas da área tributária, como eu sei um pouquinho, eu tenho muita dúvida. E é super importante a gente focar, aprender que as perguntas são mais importantes que as respostas. Fazer boas perguntas. Eu já, cada ano que passa, eu me sinto menos forte nas respostas. Eu falava o dia desses que, por exemplo, já não sou mais aquela referência no imposto de renda, já não sou mais aquela referência no preço de transferência, na tributação internacional. Tenho pessoas que são maravilhosas, experts nisso, que trabalham comigo, então tenho o privilégio de trabalhar com elas, mas fazer boas perguntas realmente é a grande chave, porque vai eliminando para a gente os pontos cegos. Então, nesse momento de transformação digital, por exemplo, você trazer pessoas da área de tecnologia para trabalhar com você, que vão fazer perguntas que, poxa, eu nunca pensei nisso.
faz todo o sentido, né. Nesse particular, Sigrid, você que trabalha muito com alunos, né, e agora nesse na sua nova fase profissional, eu queria, te perguntar como é que você vê o futuro da área, né? Não apenas o futuro da gestão, da consultoria, mas também o futuro dos alunos. Quem é esse aluno que está se preparando para assumir as grandes posições nas grandes empresas? Esses alunos que estão se preparando vão ser os que vão se destacar. Tem muito profissional mediano, né, para não falar medíocre, que é uma palavra pejorativa, mediano. Esses vão ficar pelo meio do caminho. Por quê? Porque existe um grupo, um perfil de profissionais. Esses inconformados, esses vão galgar as melhores posições nas empresas ou nos melhores escritórios, porque, não existe espaço para todos. A realidade é essa. Não é por mais demanda que a Receita Federal nos dê, a gente sabe, por mais demanda que a Receita Estadual nos dê, ainda assim vão sobrar os que menos se desenvolvem, porque existem, cursos aí que atraem esses melhores profissionais e eu tô lá dentro. Eu dou aula no MBA da PUC, eu dou aula no MBA da Unicinos, e eu vejo que são aqueles que vão conseguir, né. Diferentemente dos que se acomodam, dos que principalmente, que olham com desânimo a área tributária. Tu tem que olhar, como tu falou, com garra para a área tributária. A área tributária te desafia o tempo todo. Nós tivemos um revés agora, uma reviravolta num assunto super importante, que é do cigarro, e estava tudo indo muito bem. Eu estava conseguindo recuperar, os meus alunos estavam conseguindo recuperar sobre essa tese do cigarro, e a PGFN disse assim: "Olha, está tudo errado, não foi isso que a gente quis dizer". E aquilo ali foi um soco na minha cara, porque eu dou curso daquilo ali. Sim. Então eu tomei um soco, assim, eram umas 18 horas, quando começaram a me mandar a nota da PGFN, e no dia seguinte eu consegui me recuperar. Eu fui dormi mal, falei para o Klein, meu marido, sonhei com a PGFN, com aquela nota horrorosa, e no dia seguinte eu: "Não, vamos ver o que essa nota tem de ilegal, e vamos para cima". Eu não sou advogada, mas, quem desiste no meio do caminho, dá espaço para aquele que tem garra, que Sim. é o perfil que eu trabalho, que os meus alunos têm, os melhores alunos, né, eu tenho alunos que ficam pelo meio do caminho também. Então, essa é a postura do profissional que mais vai se destacar. Aquele resiliente, aquele O que tem re atitude para seguir em frente, porque realmente a área tributária não tem nada de não são só flores, né, aqui jogando um pouquinho com o meu sobrenome. A gente tem desafios o dia todo, todos os dias, né, e a gente tem muitos julgamentos que são mais políticos do que técnicos, a gente sabe que a gente vive isso tudo, e explicar essas questões, né, para o investidor estrangeiro, que é a minha realidade, é muito complexo, né. Veja você que nessa questão da tese do século, a gente está falando de uma decisão transitada em julgado, em que o contribuinte tem tudo a favor dele, mas ele não sabe qual é o número. Ele não sabe o que que é dar o crédito, se é sob a nota, se tem receita financeira, se não tem. Inclusive escrevi um artigo, né, no meu livro, Manicômio Tributário, em que eu falava, que eu brincava, né, não deixe de avisar o estagiário, porque ele falava, o meu chefe me perguntou assim: "Poxa, mas isso aqui não é uma decisão de Suprema Corte?" Eu falei: "Sim". Ele falou: "Então, por que que a gente tem tanta dúvida assim?" Aí explica para ele que tem Uhum. isso, que tem aquilo, que tem aquele outro aspecto. Então o Brasil é extremamente complexo nesse sentido e a gente precisa ter pessoas com essa antifragilidade, com essa resiliência para seguir em frente, para É. botar a cabeça no travesseiro, acordar mais forte, mais confiante, buscar aliados, né, buscar pessoas Uhum. que consigam nos ajudar em outras frentes, né. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão de aliados, tu tocou um ponto muito importante, porque, tu não consegue resolver os problemas todos sozinhos, né. Eu sou contadora, tu também, e a gente precisa de bons advogados jogando junto, ou contadores especialistas em, né, como tu falou, preço de transferência, remessa para o exterior,
E faz toda a diferença tu saber, né, se relacionar, que acho que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho Com também. certeza. Queria saber, Sigrid, assim, quando você olha pelo retrovisor, nessa trajetória de mais de 20 anos, me fala um grande projeto que tenha participado, que até hoje você usa como case para os seus alunos. Olha, foi desafiador, mas a gente entregou um resultado sensacional. Grandes projetos. Uhum. Olha, quando eu cheguei na S-Sul, né, eu tinha um papel definido, né, que era especialista em tributos. E quando eu botei a mão, eu cheguei assim, meu cartão de visita foi esse resultado, né? Eu botei a mão num assunto lá que era a PCLD deles, a inadimplência muito grande, né, de contas de energia elétrica. O procedimento deles, e o tributarista vai entender, era excluir a conta redutora do ativo. Excluir a conta redutora do ativo, e isso sempre foi assim. Nunca nenhuma empresa de auditoria questionou. Aí eu olhei aquilo ali e perguntei assim, quem disse? Perguntei para mim mesma, claro, né? Não falei assim com a minha equipe, né? Daí eu perguntei para mim mesma, quem disse que o saldo dessa conta está certo? O saldo está sendo carregado para o Lalur, mas quem disse? E eram números muito expressivos, nós não estamos falando de reais, nós estamos falando de milhões. Sim. Isso há 10 anos atrás. Até que eu mesma peguei o relatório, né, do aging list deles, botei no Excel e, e vi que tinha muita coisa a ser excluída a mais do que estava sendo feito. Até que eram 100 milhões a mais de exclusão, deu um resultado, não deu de 34%, porque eles tinham prejuízo fiscal acumulado, isso eu me lembro muito bem. Uhum. Então, a gente levantou 27 milhões a recuperar de imposto de renda e contribuição social em um mês de empresa. Sigrid, eu queria que tu compartilhasse aqui com a nossa audiência qual que tu considera o maior desafio da tua carreira e como é que tu trabalhou para superar esse desafio? Olha, para mim, não tem a menor dúvida de que foi a maternidade. A maternidade, assim, mexeu com todos os meus planos, né? Por mais que eu tentasse dizer que não, que vai ser tudo igual, que eu vou botar na escolinha, que os meus horários vão seguir os mesmos, eu não deu certo. Não deu certo essa ideia, né? Então, o desafio qual foi? E o que eu faria diferente se eu pudesse voltar atrás? E aqui vai chamar atenção para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Olhem para si na maternidade, porque tu fica voltada pro neném, né? E pro marido. Enquanto que tu tá tendo privação de sono, enquanto que tu tá tendo dor para amamentar, porque dói demais isso aí. Ninguém fala, é só aquela romantização da amamentação. Então, privação de sono, dor para amamentar, depressão pós-parto, eu tive e não sabia que aquilo era depressão pós-parto, porque, né, voltei da licença, tentei seguir no mesmo ritmo, tinha que levar no pediatra, tinha que pedir autorização para o chefe, e isso eu não estava acostumada a deixar o escritório no meio do período. Eu sempre fui muito trabalhadora, assim, cumprir horário, cumprir prazo. E aquilo me deixava muito chateada de ter que me dividir. E se eu tivesse planejado melhor a Sigrid mãe, não o bebê, porque o bebê, eu acho que tu lembra, né, Flores? Eu li os livros Encantadora de Bebês, O que Esperar Enquanto Você Está Esperando, eu li tudo, só que eu esqueci de olhar para Sigrid. Sim. E isso teve um custo, né, psicológico, um custo de carreira, um custo familiar, e, o que eu fiz para superar isso, né? Eu olhei para mim. Em algum momento eu tive que olhar para mim. Não, mas o que eu tenho? Né? Por que eu estou assim? Por que eu estou desanimada?
E aí eu fui procurar ajuda profissional, a pessoa identificou, a pessoa me orientou, né, o terapeuta. E aí eu tive coragem de ter a minha segunda filha, porque eu estava muito impactada pelo primeiro, né? Era um amor que transbordava, mas eu não estava legal. E mas assim, eu tomei decisões em cima dessa maternidade que hoje eu tô aqui, entende? Que eu não teria tomado se não fosse a maternidade, como por exemplo, o mestrado, né? E hoje eu sou uma professora reconhecida. Então, não me arrependo, mas poderia ter sido com mais flexibilidade, né, com um olhar para si, né. Então a mulher não pode esquecer de olhar para si, além de olhar para o bebê, esse é um desafio, né. Eu acho sensacional essa pauta que tu tá trazendo aqui, seguida a diversidade. Sabes que no meio da pandemia eu participei de um podcast. Fui entrevistado por um podcast chamado Homens de Nossa Época, promovido pela Época Negócios, em que eles convidavam homens para falar sobre essa questão, né, da mulher, né, no mercado de trabalho, no mundo corporativo, toda a questão de diversidade, do feminismo, né? E foi muito importante porque trouxe várias reflexões, assim, para mim e para vários outros convidados que também tiveram lá, né? Eu acho muito importante. E tão importante que a gente percebe que entre o homem e a mulher há essa diferença, né, ainda. Você vê que quando eu fui pai em 2002, o sentimento que eu tinha era aquele do desafio. Puta, agora tem um bebê que depende do meu rendimento para comer, né, para Uhum. sobreviver, né. Então era muito desafiador. E naquela época eu acordava de 3 em 3 horas, meio da noite, para a gente tinha um combinado, eu e minha esposa, Caterine, em que ela amamentava e eu fazia ele arrotar, né. Então a minha função, eu já fui gestor de arroto de bebê, né. Eu já desenvolvi durante meses, né, essa atividade, depois de novo com a Duda, né, que é a mais novinha, e tem essa diferença, né. Então acho bem legal tu trazer essa questão da diversidade, que ela é muito presente, e a gente enquanto país, né, enquanto política de Estado mesmo, não enquanto política de Estado, a gente precisa pensar nisso junto com os empresários, com o mundo corporativo, para que a gente possa democratizar cada vez mais isso, né, dar mais acesso, né, e a gente poder tornar, esse mercado de trabalho mais igualitário, acho que é super É. importante. Aí sim a gente começa a falar de meritocracia. Meritocracia é isso, né, a gente poder sair do mesmo local e poder julgar depois de X anos onde é que está um, onde é que está outro, né. Sim, sim, sem dúvida. Porque a sensação da mulher é proteger a cria. O homem é sustentar a cria. E em casa nós tínhamos 2 que sustentavam, na minha visão, né. Pô, nós temos 2 que sustentam e aí ele tá na escolinha, ele tá com o babá, né, era uma questão, assim, que inclusive sem a babá do meu filho, foi a Cíntia, eu não teria conseguido dar os passos que eu dei, né, na carreira. E eu sou muito grata à Cíntia, porque ela me deixava tranquila para ir trabalhar. Mas quando eu vi a fotinho dele, dando o primeiro passo, a fotinho dele, comendo a primeira banana, isso me doía, porque eu não estava lá. Então eu queria lamber a cria. Sim. É assim como o homem quer, sustentar a cria, a mulher quer lamber a cria. Uhum. E isso é muito primitivo, é muito difícil tu mexer com impedir a mulher disso. E eu senti isso na pele. Mas eu sempre tive a compreensão dos meus chefes, sabe? Sempre tive compreensão do Rossi, da Deloitte, da Adriana Gusberti, da S-Sul. E só que quando eu tive a Bárbara, eu disse: "A gente erra uma vez, né, a Uhum. segunda eu não vou errar, a Uhum. segunda agora eu vou para o mercado acadêmico". E foi assim que as coisas aconteceram. Sim. Antes da gente entrar nessa tua faceta empreendedora, né, na área de educação que tu tens, eu queria que tu me falasse, tem uma passagem do filósofo Clóvis de Barros Filho que ele fala que a felicidade é um momento, é aquele momento que você não quer que acabe, né. Eu queria que tu dividisse com a nossa audiência aqui, seguinte, qual foi esse momento, quer dizer, o melhor momento da tua carreira, quando você olha para trás, que momento foi esse de extrema felicidade e realização? Flores, nós vamos ter que entrar no online daí, porque foi.
tá? Foi quando eu bati meu primeiro milhão em receita, né? Receita bruta, tendo a autonomia que eu tenho hoje. Então, eu conquistei as duas maiores conquistas, né? Financeira e de tempo. Sim. Então, foi esse momento. Eu brindei com a minha sócia, nós abrimos um Zoom, nós não fizemos stories desse momento, foi um momento muito nosso. E foi depois de 1 ano de digital. Uhum. Então, Durante a pandemia. sim, foi depois da pandemia. Depois da Daí, foi pandemia. depois da pandemia. Esse momento, eu não gostaria que acabasse. Foi muito especial, porque foi Sim. uma conquista de uma estrada, né, de 10 anos aí, querendo equilibrar a vida profissional e vida pessoal. Sim. Quando você olha para esses centenas, né, milhares de alunos que você tem, já teve, né, na sua trajetória, assim, qual que é uma pergunta recorrente, uma dúvida recorrente, uma dor recorrente desses alunos que estão se preparando para ter o sucesso que você tem, hoje? O que você sente nessa turma? Qual é a maior ansiedade deles? Os meus alunos, eles são, assim, ó, muito especiais para mim. Eles sentem isso, é uma reciprocidade que eles sentem por mim também, uma admiração, mas eu sinto por eles. E a dor deles, acaba sendo a minha dor, no sentido de eu querer resolver essa dor para eles, tá? E eles têm 2 grandes dores, né, sistemas. Sigrid, como é que faz para apertar um botão e eu conseguir ter o resultado? Aí eu digo: "Não existe sistema. Tu vai ter que mergulhar fundo nas questões contábeis, nas questões, jurídicas também, porque o sistema pode te dar algo que juridicamente tu não consegue defender com a Receita Federal, né. E a outra dor é entender contabilidade, no fundo, né, um ativo, um passivo, um PL, a diferença de custo, a diferença de custo para de custo para despesa, né, onde é que eu encontro o ICMS destacado no SPED, né. Então essas dúvidas técnicas são as mais recorrentes, né. Tem as de soft skills também, como, por exemplo, como é que eu vendo um serviço tributário, né. Então tem a hard skill, tem a soft skill, né, que Uhum. tu muito bem trabalha no teu curso, e tem essa questão comercial também, né, como é que eu vendo um serviço tributário se tem tanta gente vendendo, tem alguns golpes na área tributária, né, de serviços, se vocês pesquisarem aí vocês vão ver, tem golpistas prejudicando empresas que acaba a reputação do nosso mercado de consultoria tributária acaba também sendo impactada, né. Sem dúvida. Então, assim, tem dos 2 lados, né, dúvidas recorrentes, né, da hard skill e da soft skill. Agora essa questão dos bons pagando pelos maus, não deixa de ser, Sigrid, uma realidade dos contribuintes, porque se você analisar, só pegar os programas de recuperação fiscal, né, desde 99, eu lembro ainda da lei 9964, pegando o Refis 2, PAES, né, são sempre os mesmos contribuintes que aderem, que não cumprem as condições, ou que sonegam, e que não pagam, enfim, e que depois aderem ao próximo refis. Eu tenho um texto sobre isso no meu livro, Manicômio Tributário, e eu acho que essa é a grande causa realmente da complexidade brasileira, porque o governo ele procura criar amarras para tentar controlar o máximo, né, os contribuintes, mas ele faz isso por causa dos maus contribuintes. Os bons contribuintes, eles pagam imposto, poderiam pagar mais, não tem problema, não ficam também buscando planejamentos tributários, terrenos na lua, estão sempre querendo pagar o correto. Posso falar assim na figura de um gestor tributário de uma empresa multinacional europeia, as multinacionais elas não necessariamente ficam atrás de grandes incentivos, o grande ponto é: eu quero estar em compliance, quero pagar o Uhum. correto. Se der tempo para olhar otimizações, a gente vai olhar, mas o grande foco é o compliance. Então, toda essa complexidade, essas 2.600 horas que se fala, né, que se gasta no Brasil para fazer a gestão do compliance, que é mais que isso, tá? Uhum. Com certeza é por culpa dos maus contribuintes. Então, os bons contribuintes pagam pelos maus, tanto como os bons profissionais, como você, pagam também
maus, né? Eu acho incrível o trabalho que você faz, Sigrid, né, no âmbito do infoproduto, do marketing digital, porque tem muito a ver com compartilhar conhecimento. Eu acho esse um grande propósito de vida, né? Qual é o propósito? Compartilhar conhecimento. Eu acreditei sempre muito nisso na minha carreira, desde sempre. Eu era assistente de segundo ano, ensinava o trainee, eu era sênior, ensinava o assistente experiente, nunca deixei de compartilhar. E o prêmio sempre foi trabalhar com pessoas muito bem preparadas, né? Que tinham aquela gratidão de entregar os melhores resultados. Agora, tem um ponto que realmente você foi além, que é a questão da contabilidade para advogados. Ou seja, hoje, né, nessa questão de infoproduto que você entrega, você ensina, vamos por assim, o seu potencial concorrente a entender contabilidade. Eu acho incrível isso. Eu queria que ele falasse um pouquinho disso, de onde é que surgiu essa ideia e que tipo de feedback você tem com esse curso que já está consagrado no mercado. Sim, sim. Quando a veio a pandemia, as faculdades, as universidades onde eu sou professora, começaram a cancelar as aulas comigo, né? E para eles era muito fácil, porque eu não era CLT, até hoje não sou. Eu era sou uma prestadora de serviços, né? Emito nota fiscal. E aí eu lembro que eu dava aula na La Salle, dava aula em outras instituições, além de PUC e Unicinos, né? Em muitas outras. Eu era professora em umas 8. Dom Bosco, Dom eu dei uma aula Bosco, na tua turma. Dom Bosco e La Salle, tem outras menores, né? Eu era professora de carreira, eu não, e tinha minha consultoria, mas a minha renda estava centralizada nas universidades. Aí todas elas me ligaram, nem nenhuma faltou para cancelar as aulas comigo, né? E aí aquele choque, né, de ver gente morrendo, de tu desempregada, de tu não conseguir pagar tuas contas, de a tua mãe, né, idosa poder ser infectada, era uma mistura de sentimentos. E aí, quando a última ligou, eu disse, meu Deus, dia 30 não tem como pagar meus boletos. Eu sou muito franca, dia 30 não tem como pagar meus boletos. Meus boletos não vão tirar quarentena. Aí me bateu, como tu mesmo definiu, né? Melhor que ninguém, o inconformismo. Eu disse, não, só um pouquinho, né? Eu não preciso estar numa sala de aula para ensinar o que eu sei. Em 20 anos, eu vou para o Instagram. Eu vou para o Instagram, já abri meu celular super simples. Um celular, assim, sem uma câmera maravilhosa. E comecei a falar do tributário, né? Acho que não deu 5 dias depois. Eu tive um baque, né? Eu fiquei com medo do meu marido ficar desempregado, porque ele trabalhava com crédito para pequenas e médias, que eram as que iam ser derrubadas Sim. pela pandemia, então eu fiquei com medo. Então foram 5 dias ali assimilando a porrada, até que agora eu vou entender esse mundo digital. Aí comprei um curso para dar curso, né? A Suelen Warmling deu tinha esse infoproduto, ela já tinha um curso de marketing, mas ela estruturou para ensinar qualquer assunto a ser dado, né? Comprei o curso, comecei a fazer exatamente o que ela mandava, não questionei. Hoje eu vejo assim, nossa, ela mandava umas coisas meio estranhas, que hoje eu não faria, mas estava ali, eu ia fazendo passo a passo, passo a passo. E até que eu comecei a testar o meu conteúdo. Comecei a falar de tributário, juros sobre capital próprio, lei do bem. Comecei a pegar as minhas aulas da universidade e enquadrar e botar como post no feed. Eu pegava as mesmas aulas, eu não tinha muito trabalho. O meu conteúdo já estava pronto. Enquadradava para ficar no formato de feed e comecei a postar. E aí, eu não comecei a atrair contador. Eu comecei a atrair o advogado. E eu não sabia. Para mim, foi uma surpresa. Sim. Eu achei que eu ia atrair qualquer tributarista, né? Eu comecei a atrair o advogado. E o advogado disposto a me pagar por aquilo. E até que eu fui chamada para uma live, início de abril, para tu ver como o negócio foi ligeiro, né? Sim. Da FBT.
né? Faculdade Brasileira Brasileira. de Tributação. Uhum. E nessa live era assim, 10 soluções para o seu negócio em 2020. 10 soluções tributárias. E aí eu pensei assim, 10 soluções, vou ter que achar. Aceitei a live, né? E comecei a pensar só em solução, notícia boa para as empresas. Porque era um astral muito pesado na época. E aí eu falei de tese do século, falei de juros sobre capital próprio. Eu lembro assim que eu listei, entreguei o meu ouro. Subvenções. Subvenções. Entreguei o meu ouro, sem cerimônia, sem querer nada em troca. E ali, aquela live, começou a vir advogado. Mas tu tem mentoria? Tem consultoria? Tu aceita cartão? Sim. E eu não sabia nem como aceitar cartão. Não sabia nem como é que eu fazia para ganhar o dinheiro através do Não cartão. tinha maquininha Não ainda. tinha maquininha. E aí eu comecei a aceitar. Comecei a dar um jeito. O meu marido, é isso aí. Primeiro a gente vende, depois a gente entrega. Ele me incentivou muito, né? E aí eu comecei a entender a dor do público que me queria. Tu não tem as respostas sempre, mas tu te descobre no movimento. Até que eu entendi a minha persona. O que é a persona? É aquela que encaixa perfeitamente com o que tu tem a oferecer, né? E hoje eu atraio contadores, né? O meu público é assim, 30% contador, 70% advogado, mas é o contador que trabalha com custos, é o contador que trabalha no gerencial, é o contador que trabalha no financeiro, abrindo empresa, que não é do mundo tributário. Aí ele vem. Mas hoje, 70% é advogado. Então, o que eu tenho assim para inspirar qualquer um que quer entrar no mundo do digital é assim, não entre com as respostas. Entre com o que você tem a oferecer. Você vai entender o seu público ao longo da jornada. Sigrid, essa fala, ela é a fala de $1 milhão, né? Porque você, como eu, trabalhou lá, né, em consultoria, e quando eu passei por outro lado da mesa, uma coisa que me chamou a atenção era o seguinte: por que que as consultorias vêm até a minha mesa com aquela empáfia, com aquela arrogância, com aquela certeza de que sabem o que eu preciso? Se seria muito mais fácil sentar na minha frente e perguntar o que eu preciso, perguntar o que eu quero, perguntar o que causa a minha dor nesse negócio automotivo e que já foi de agronegócio e que tem peça de reposição e que tem banco por trás. Então, esse é um grande ponto. Quando você fala que eu fui para o mercado e as pessoas começaram a me procurar, é muito mais simples. Isso tem tudo a ver, né, com a estratégia de influxo. Então, acho que eu escrevo um texto sobre isso também no meu livro, Manicômio Tributário. Eu falo sobre isso num curso que eu dei também, que é Técnicas Poderosas, porque é muito mais simples. Quem é que disse que quem tem que definir o escopo é a consultoria? Deixa o cliente definir, defina junto com ele, né? Acho que tem tudo a ver com isso, né, Sigrid? Tem tudo a ver. Porque tu vai entender a dor do outro deixando ele falar, dando espaço para ele falar. Tu mostra que tu está disposto, mas que tu não vai encaixotar ele, né? E aguarda para entender qual é a dor dele, qual é a possibilidade que tu tem de agregar a ele. Então, foi assim que tudo surgiu. E aí você não precisa vender, porque o cliente compra, né? Eu tive um caso desses com uma Big Four aqui, que eu não vou citar o nome. A gente precisou de um produto, tá? Que era a gente encomendou uma pesquisa sobre uma determinada ação judicial e pedimos a essa Big Four um benchmark, ó, veja lá com seus clientes, é lógico, não precisa citar o nome de clientes, mas da sua carteira de clientes, que é qualificadíssima, quais são os contribuintes que ganharam, quais que fizeram essa contabilização, quais que já utilizaram este crédito, quais que depois disso já foram autuados. E aí liga para mim o sócio e fala assim: Augusto, cara, você acabou de criar um produto para gente. A gente não sabia e a gente criou um produto aqui. Eu vou oferecer isso aqui para outros clientes, porque é incrível isso aqui, virou um produto nosso. Aí eu brinquei com ele, falei, não, mas então eu quero uma participação nisso aí, né? Então ficou muito legal, assim, ou seja, o poder de você deixar o cliente pedir e definir o tal do SOW, né? O Scope of Work, o escopo do trabalho, né? Sim, e hoje um dos meus produtos é exatamente esse.
amplie o leque de atuação. Daqui a pouco. Amplie o leque de atuação, justamente para que tu consiga encaixar uma solução que tu possa oferecer para a dor que o cliente vier apresentar. Sigrid, nessa tua trajetória aí de mais de 20 anos de carreira, com certeza existem pessoas que te inspiram, tá? Eu acho que esse também é um outro pilar, né, do sucesso, a gente se inspirar em alguém. Eu gosto, por exemplo, de ler muita biografia e eu tenho muita gratidão a chefes com os quais eu trabalhei, enfim, líderes que eu, no melhor dos sentidos, fico copiando porque são pessoas que me inspiram, né? Uhum. Me fala algumas pessoas que te inspiraram nessa tua trajetória, de alguma maneira, te ajudaram a chegar até aqui. Flores, pode parecer que que eu tô forçando aqui, tá? Porque eu tô no teu podcast, mas de todas as pessoas que passaram por mim, a pessoa que mais me influenciou positivamente foi tu. Uma honra. Tá, porque, assim, a gente tem uma história parecida, né, de esforço para estar na federal, depois Big Four, e eu lembro, assim, que tu me aconselhava demais, assim, tu investia um tempo em mim, então, além de tu me influenciar positivamente nas tuas palavras, nas tuas atitudes, eu tenho gratidão por toda a orientação que tu me dava, né, poxa, eu era jovem, eu tinha lá os meus tropeços, eu sempre tentei fazer o meu melhor, mas nem sempre, saía o melhor. E aí eu lembro hoje, depois de um tempo eu pensava: "Ah, o Flores, ele gastava uma saliva comigo". Ele sentava comigo, explicava, só que ao mesmo tempo tu era aquela pessoa que elogiava demais quando eu ia bem, demais. Tu dizia assim: "Ó, esse trabalho aqui, realmente ficou excelente", tu dava uns feedbacks, assim, honestos, né. E eu gosto muito, que tudo é um milagre, tudo é um milagre, né. Tu pode olhar a vida sem ser um milagre, tu pode olhar a vida olhando como se ela fosse um milagre. Então, quando eu entregava um relatório, assim, exemplar, tu fazia questão de dar esse feedback não só para mim, mas para os que estavam acima da gente, né. E quando eu merecia, assim, um feedback mais duro, né, eu também recebia, tu sempre foi muito bem respeitoso comigo, mas muito verdadeiro. E as tuas palavras me influenciaram até hoje, entende? Tu é um dos poucos que fala sobre soft skills. E essa expressão, leva as pessoas mais longe, né. Como eu fui uma das primeiras a comprar teu curso, eu sei o que está lá dentro e realmente, tu como sendo uma referência para mim, falando sobre soft skills, que é algo a ser plantado na cabeça de todos os tributaristas que estão começando, não só quem está já com 30 anos, 40 anos, né, de idade, mas sim aquele cara que está chegando, 20 anos. Então, para mim, tu é um precursor de muitas, das minhas atividades. E outra coisa que eu admiro demais em ti, e que me influenciou, foi o fato de o contador ter o seu valor, né. E a gente sabe que tem um olhar que o contador pode ser mais ou menos do que outras profissões, né. Tem um lado, assim, um pejorativismo da contabilidade. E tu nunca te comportou dessa forma, tu nunca te viu dessa forma e tu nunca te mostrou dessa forma. Aí eu pensava: "Não, contador, Flores é um contador". Eu também sou uma contadora, tipo o que é o Augusto Flores. Eu sempre me senti, assim, com orgulho, né, mas fazer valer esse orgulho, não simplesmente bater no peito, não, o que tu fez de diferente, né, para tu ter orgulho dessa carreira, né. Então, o fato de tu ter também, saído bem da Deloitte, e te posicionado super bem nas outras empresas, também me influenciou positivamente, né. E agora a gente está se encontrando no online, não é
por coincidência também, tenho certeza que tem muito a ver com essa minha admiração por ti. Sigrid, muitíssimo obrigado, fico muito feliz, honrado realmente de ser admirado por uma pessoa que eu admiro tanto como você, tá? Para mim é ímpar, né, o sentimento. Essa questão do contador, eu concordo contigo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu brincava com algumas situações, né? Eu era o único, por exemplo, ou um dos poucos que abria aquela pastinha do Daeca e tirava ali um Machado de Assis de dentro, né? Ou Lanterna na Popa, do Roberto Campos. As pessoas abriam ali, tinha um FIPECAF, um livro do Eliseu Martins, sem nenhum demérito, Sim. mas eram estudos sempre técnicos, ou contar de custos, ou um Sakurai, enfim, né? Um Lawrence Gitman, e eu tinha ali um Machado de Assis, eu tinha, sei lá, um Jorge Amado, eu tinha uma biografia, então, eu acredito muito no poder que a cultura dá de repertório para o profissional, né? E esses dias eu estava falando com um grande amigo, um querido amigo, o Jimenez, e a gente falava assim, o nome disso é dar nobreza à área tributária. É isso que a gente precisa, porque qual é a área que, tanto quanto a área tributária, interage com todas as áreas de uma empresa? Eu lido todo dia com comercial, com compras, logística, com relações institucionais, com o jurídico, com a contabilidade, com as controladorias. Então, a gente precisa realmente, a gente tem uma frase na Volvo lá, take your seat. Ou seja, qual o projeto que pode dar certo sem ter alguém da área tributária na mesa, né? Então, essa questão da construção do repertório, de acreditar em habilidades comportamentais, acreditar que a gente pode se comunicar com desenvoltura, que a gente pode oferecer bons assuntos numa mesa. Eu lembro que na época da faculdade a gente preferia tomar aquela cerveja, bater papo com os amigos no bar da arquitetura ou do direito, porque a conversa era mais agradável do que no bar da contabilidade, né? Mas a gente também pode criar, né, essa coisa assim de uma conversa gostosa, um bate-papo gostoso com repertório, com cultura. Sempre acreditei muito nisso e fico muito feliz, assim, realmente com a tua lembrança. Falando um pouco nisso, Sigrid, eu queria encerrar aqui esse podcast maravilhoso, ficaria horas aqui contigo, mas queria te perguntar, a gente termina sempre com os pitacos culturais, e o convidado ele pode indicar um livro, um filme, uma série, e aí eu gostaria também que o convidado, ao indicar, falasse qual é a mensagem, o que que esse livro, esse filme, essa série te trouxeram de valor para a tua vida e para a tua carreira. Certo. Eu tenho 2 livros, tá, que me agregaram demais a minha visão, né, a minha postura de hoje, né. Um é o Essencialismo, Sensacional. né, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, de qualquer profissional. E o outro é os Seus Pontos Fortes, Descubra os Seus Pontos Fortes, né, que é outro Maravilhoso. o essencialismo chegou num momento na minha vida que eu estava com uma dor. E e a minha nutricionista soube dessa dor, né, ela me acompanha e tal, a Rafaela Nunes, nutricionista. Eu disse assim: "Eu não aguento mais tanto trabalho", e foi depois da pandemia, tá, Sim. foi depois da pandemia. Eu não aguento mais tanto trabalho, eu não estou conseguindo ter tempo para me organizar, para comer. A sessão foi sobre alimentação, óbvio, né. E ela disse assim: "Sigrid, dá uma lida nesse livro aqui", ela tinha na estante dela, Essencialismo. "Tu tá precisando?". E aí eu li, na primeira página o cara já te acerta a tua dor, né, e já te livra dessa dor, e já mostra que é quem tem que dizer não é tu, e selecionar os nãos para dizer bons sims. Então hoje eu não atendo a empresa do Simples Nacional, eu só dou aula na PUC e na Unicinos. Hoje eu escolho, e eu não me dava esse direito. E me mudou, assim, para muito melhor, eu sou uma pessoa, uma profissional muito melhor, eu sou honesta: "Olha, eu não consigo te entregar, não vou aceitar esse projeto". E era muito difícil para mim negar, né, porque, poxa, eu conquistei o convite dessa pessoa, como é que eu vou dizer não? Sim. Tu vai dizer não, porque o não que tu vai dizer para ele é o sim para ti.
É o sim para o teu tempo, para a tua qualidade de vida, para a tua academia, para tu pegar projetos que tu vai gastar o mesmo tempo, porém mais rentáveis. Então é um livro assim sensacional, deveria ter lido antes esse livro, né? É mesmo. O outro livro é Descubra os seus pontos fortes. Esse livro, ele traz uma mensagem que, apesar do título, a mensagem que para mim pegou, pesou e ficou, é o que fazer com os pontos fracos. Não é o ponto forte. O ponto forte, tu tem orgulho dele, tu te olha no espelho e se sente maravilhoso. Mas, assim, os pontos fracos não devem ser levados no mesmo nível que os pontos fortes. Tu tem que conviver com os pontos fracos e não fazer deles um desafio. Não, convive com eles, trabalha com eles no limite do tolerável para tu também ter uma convivência harmônica com as pessoas, mas trabalha os seus pontos fortes e deixa os pontos fracos em segundo plano. E isso me ajuda na criação dos meus filhos. Eu vejo no que eles são bons e torno exponencial aquela qualidade. Enquanto que os pontos fracos, eu tento, né, trabalhar no sentido de trazer no limite da convivência, né? Então, esses 2 livros foram, assim, divisores para mim. Muito bom, Sigrid. Tu tocaste em 3 pontos que eu acho muito caros e que acredito bastante, né? O primeiro ponto é o Pareto, a curadoria. O que é 20% de esforço me dá 80% de retorno? Cara, é isso. Isso. Foca nisso. E o resto? O resto deixa para lá. Não tem importância. Porque senão fica aquela discussão do pato, né? O pato nada, anda e voa, mas nada mal, anda mal, voa mal. E qual é a tua fortaleza, né? Então, eu acho muito importante que os profissionais façam a todo instante esse pareto, né? Essa questão do essencialismo. Isso ajuda demais a gente focar no que realmente importa. Nesse mesmo padrão de reflexão, tem a questão da infoxicação. Porque hoje, né, Sigrid, comparado a 30 anos atrás, a gente tem acesso a muita informação. Uhum. E a gente também precisa fazer uma curadoria disso. O que é importante para mim? O que está me levando do ponto A para o ponto B? Qual é o meu objetivo? É chegar no ponto B. Isso que eu estou investindo esse tempo aqui na semana, está me levando ao ponto B? Não. E aí eu dou um exemplo. Quando eu comecei a minha reinvenção, 2 anos atrás, que eu voltei a colocar o esporte na minha vida, teve a ver com isso. Eu, por exemplo, não conseguia dormir sem assistir o Jornal da Globo, né? Porque para mim era importante a economia, o câmbio e tudo. E aí a reflexão que eu fiz, mas o que interessa eu assistir como o câmbio fechou à meia-noite, se ele fechou às 5? É muito mais importante acordar às 5 da manhã, saber como é que acordaram os mercados asiáticos, europeus. Mas só que para acordar às 5 da manhã eu tenho que dormir um pouco mais cedo. E dormindo mais cedo, eu consegui botar o esporte na minha vida às 6 da manhã. Então, das 6 às 7 da manhã, eu tô lá suando, fazendo o meu pilates, minha musculação, faço natação no final do dia, né? Isso foi muito importante, a questão da infoxicação. O que é importante? O Jornal da Globo, no final da noite, não é importante, porque vai me tirar a qualidade de vida e não está contribuindo para eu chegar naquele ponto B, né? Perfeito. E o terceiro ponto, a questão tem a ver com sociedade. Quando você fala que tem que focar nos pontos fortes, eu acredito bastante nisso também, porque é para isso que existe uma sociedade, que você vai achar um sócio, vai contratar pessoas para o seu time que vão trazer complementaridades e vão reduzir seus pontos cegos, né? Acho que isso é sim um trabalho de equipe. Quando a gente fala que sozinho eu vou mais rápido, mas em equipe eu vou muito mais longe, tem a ver com isso. Se você não é tão bom na matemática, contrate pessoas que são boas em matemática. Se você não é tão bom em comunicação, contrate pessoas que são incríveis na comunicação. E isso vai criar um caldo ali de repertório para a sua equipe, para trazer soluções que realmente é isso que faz a diferença, né? Nas grandes equipes, nas grandes empresas, e entregar performance, né? Então, achei sensacional aqui uma aula, tá? Esses 2 livros que você trouxe aqui para a audiência. Sigrid, eu queria muito te agradecer pela tua generosidade, pela tua presença, pelo tempo na tua agenda, que eu sei que é muito corrida. Foi uma delícia ter esse bate-papo aqui contigo.
Eu queria abrir aqui esses instantes finais para te também colocar algumas considerações finais. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito desse bate-papo. Considerações finais, então, né? Não desista no primeiro obstáculo, né? Leve como uma oportunidade de reescrever a sua vida, né? Então, pandemia, não saber inglês, eu tive eu poderia ter desistido lá atrás, né? E hoje posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais feliz comigo mesma, porque eu não desisti. Então, é isso, assim, é tu olhar para as pancadas que a vida vai vir te dar e dormir uma noite, dormir duas. Eu precisei dormir 5 noites quando iniciou a pandemia para me reinventar. E, e não se deixe levar pelo desânimo, né? A área tributária às vezes vai te decepcionar, né? As decisões baseadas em política desanimam, mas tu vai encontrar algumas formas de fazer valer o teu ponto de vista, né? Nem que seja em equipe, Sim, como a gente falou aqui. com certeza. Obrigado, Sigrid, mais uma vez. Fiquei muito feliz com a tua presença. Foi uma delícia o bate-papo. Tenho certeza que a nossa audiência vai adorar. E eu queria convidar você para continuar seguindo o Manicômio Tributário, ouvindo o nosso podcast, feito com muito carinho. A gente tem uma periodicidade semanal aqui nesse podcast, sempre trazendo nomes incríveis, grandes lideranças da área tributária. E também nos seguir nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Fique atento aos nossos livros, aos nossos cursos e aos nossos produtos. Muito obrigado. Queria agradecer você pela sua audiência, que é para nós muito importante para compartilhar conhecimento de uma forma verdadeiramente ampla. Para tanto, se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos, colegas, família. Torne este conteúdo ainda mais acessível para o maior número possível de pessoas, pois isso nos ajuda a construir ainda mais valor na sociedade através da educação e do conhecimento.